missionário William, mais conhecido como Curumim, né? Mas o nome completo, como é? O nome completo é William Ricardo Viel. William Ricardo Viel. A gente vai bater um papo rápido aqui com ele, falando sobre a questão da vida, né, do missionário que vai aí para outros países, para países distantes, para pregar a palavra de Deus. Como é que é a questão, principalmente do choque cultural? Fala um pouquinho da sua história, você fica em vários países, né? Conta nós. Tá, eu vou tentar sintetizar, né? Porque no grupo, nós éramos um grupo de 16 ou 17 jovens. E eu sempre tive no meu coração um desejo muito forte, muito ardente por missões. E nós, enquanto estávamos no treinamento do Radical África, lá no CIEM ainda, que é o antigo IBER, nós tínhamos aulas de missões, aulas de antropologia, aulas da cultura africana, aulas de teologia. E quando a gente tinha aulas com os missionários e eles falavam do choque cultural em si, eu não acreditava que aquilo era para mim. Eu, assim, literalmente eu me achava, sabe? Eu achava que eu era o cara. E eu falava, não, choque cultural não vai acontecer comigo. E enfim, o tempo foi passando e nós fomos enviados para o campo missionário. Quando nós chegamos, fomos primeiramente para o Senegal, fiquei só um mês no Senegal. Como o meu trabalho e das meninas que estavam comigo era no Oriente Médio, depois de um mês nós fomos para o Egito. Enquanto eu estava no Senegal, eu estava tranquilo. Estava bem, a cultura completamente diferente, mas quando nós chegamos no Egito, não passaram-se 2 semanas, eu fui o primeiro da equipe a ter o choque cultural. E ninguém acreditava que eu estava em choque cultural. Então, o meu jeitão, todo assim, sempre apaixonado por missões e falando que eu dou a minha vida. E eu não reconheci que eu estava em choque cultural. Eu não queria aprender a língua, não queria aprender o idioma. Eu comecei a odiar o povo, não queria estar na rua para falar com eles. E a cultura muito machista no Oriente Médio, e aquilo foi me chocando. E aí foi quando eu liguei para a Nauzira, que era a nossa coordenadora, e ela disse, ela falou para mim, você está em choque cultural. E eu falava, não, comigo não. Ela falou, enquanto você não reconhecer que está em choque, você não vai ser tratado. E aí passou um tempo, passaram-se assim, mais uma semana, e aí foi quando eu conversei mais uma vez com a Nauzira, ela conversou comigo, ela explicou, ela falou que não era humilhante e nem me tornava menos homem ou menos missionário que os outros, porque o choque, todo mundo passa pelo choque. Pode ser no início, pode ser no meio, pode ser no fim, mas todos passam pelo choque cultural. E aí foi quando eu reconheci que eu estava em choque cultural. E aí eu fui tratado, porque enquanto a gente não reconhece, não tem como Deus tratar. E como foi esse tratamento? É a partir do reconhecer que o evangelho é maior do que a cultura? Alguma coisa nesse sentido? Eu não sei exatamente como te explicar, mas o que me ajudou, por exemplo, foi um pastor amigo meu que é missionário, ele é norte-americano e é missionário aqui no Brasil. Foi ele quem me escreveu, eu contei para ele da minha situação, e aí ele me escreveu ele falando, por mim, você está em choque cultural e eu já passei por isso aqui no Brasil. E quando a Nauzira falou que ela também teve choque, e aí eu falei assim, poxa, eles também são humanos, porque eu achava que eu poderia voltar para casa. E aí foi que eu reconheci, eu orei a Deus, eu coloquei no altar de Deus. E os pais do Diogo me ajudaram também, o Diogo está aqui, eles me escreveram e falaram assim, para mim, decida estar aí, porque eu queria voltar. E aí foi quando eu falei, não, eu vim até aqui. E aí eu lembrei da igreja orando por mim. Lembrei da minha igreja, de outras igrejas que eu passei pelo Brasil. Foram dezenas, até talvez centenas de vezes. E aí eu falei, Deus, eu estou em choque cultural. Eu sou um ser humano, sou falho, sou um ser insignificante. Eu sozinho não consigo. E foi muita oração, muita busca a Deus. E as pessoas me ajudando em oração. E um amigo missionário no Egito, ele também me acompanhou. E eu me aproximei dele, a gente ia para a escola de futebol juntos. E aí ele me ajudava. E aí foi depois de 2 meses, 3 meses, foi graças a Deus, eu fui assim, já estava bem, passei a frequentar tudo, sair pra rua, conhecer, já tinha os amigos. Mas aí eu não tinha mais medo, estava sempre com eles e comecei a desenvolver na língua também. Agora uma questão é mais curiosidade mesmo. Esse apelido, Curumim, né, de origem indígena, mas como foi que ele surgiu aí na sua vida? É algo que ninguém acredita, mas é real. Eu tinha cabelo liso quando era criança. Esse apelido eu tenho desde os 4 anos de idade. E meu cabelo era muito liso. E
eu vivia muito na rua, queimado de sol sem camisa, e o meu pai cortava o meu cabelo bem, assim, no formato de tigelinha. E aí o meu vizinho começou, ele falava, você parece um curumim. E aí ficou. E aí em todos os lugares que eu vou, onde eu passo, até na junta, até na África, as pessoas me chamavam de curumim. Porque, pelo fato das amigas, as meninas estavam comigo, me chamavam de curumim, e eles me conheceram por curumim. Uma outra questão para a gente encerrar é a questão do relacionamento. Né? A sua esposa é missionária também. Qual a importância de um missionário ter um relacionamento afetivo com alguém que reconhece e que comunga realmente dessa mesma causa? O meu relacionamento com a Carol, né? É assim, a família é a base, né? Assim, Deus é a base de tudo. Mas, então assim, a gente reconhece o nosso chamado. E a gente, como todo cristão, é sempre Deus em primeiro lugar, a família em segundo lugar. Então, antes do meu ministério como missionário, é a minha família. Eu reconheço Deus como o Senhor da minha vida. Mas o meu maior investimento é no meu relacionamento com a Carol. Então a gente procura ser bem amigos, tem diálogo no nosso relacionamento. Eu compartilho, ela é a minha melhor amiga e eu sou o melhor amigo dela. Então nós temos que ter isso. E eu compartilhar a disposição um pelo outro. E assim, até quando eu comecei a namorar com ela, a primeira coisa que eu falei, eu sou missionário, ela sabia, eu também sabia que ela já era missionária. Eu falei assim, mas eu volto para a África. Ela falou, eu também. Se ela falasse que ela não queria ir para a África, eu nem começaria a namorar. Mas hoje a gente tem caminhado juntos. Me parece que você casou com ela antes de namorar. Foi isso? Você primeiro, antes de namorar. Antes de namorar, eu já pedi em casamento. E aí, eu lembro que foi no dia 10 de janeiro de 2009. Eu tinha acabado de chegar da África e eu coloquei pra ela. Eu não queria, a princípio, eu não ia namorar a Carol. Eu não queria namorá-la, até porque eu tinha acabado de chegar da África, enfim, tantas outras coisas, né, outras situações. Mas aí passaram-se um mês, um pastor amigo meu me aconselhou, falou, namorar não é pecado, você vai conhecer, respeita ela e se não der certo, termina. Mas no dia que a gente começou, eu decidi, eu falei, você quer casar comigo? Foi no dia 10 de janeiro de 2009. Ela falou, eu quero. Eu falei, então até o dia 10 de janeiro de 2010 a gente vai estar casado. E nós casamos no dia 9 de janeiro de 2010, foi um ano. Outra coisa é a questão de 2014. Agora vocês querem aí voltar para a África. Sinta um pouquinho como é que está a expectativa com relação a isso. A expectativa é muito grande, né? E assim, quando a gente vai em congressos de missões, conexão, às vezes eu vejo missionários da China, como o Diogo falou, da China, eu vejo da Índia, eu quero estar em todos os lugares. Eu quero estar assim, eu queria ser 10 para ir nos 10 lugares. Mas o meu coração e o coração da Carol, desde que eu entendi o chamado missionário, sempre bateu forte mais pelo Sudão. Foi o primeiro povo que eu tive contato, não antes do Radical. Eu já recebi informações do Sudão, especialmente de Darfur, aquela região onde está em guerra ainda. Não aqui, possivelmente possa vir a acontecer, tomara Deus que não. Mas eu sempre orei pelo Sudão, então a gente já se apresentou para a Junta de Missões Mundiais e eles colocaram para nós as possibilidades da gente ir para o campo. Mas o nosso processo vai ser reaberto a partir do ano que vem, porque é quando a Carol termina o seminário, a faculdade dela. Eu termino o seminário este ano, ela termina o serviço social ano que vem. E aí a gente começa o processo ano que vem, para em 2014, se Deus permitir, a gente ir para lá. Eu só tenho a agradecer a você, né, pela entrevista concedida, né, e com imagens de Jonas Florencio, Jennerson Alves para Guedentia Online e para o blog Delírios e Pensamentos. Eu que agradeço vocês, agradeço o convite pelo congresso e cada pessoa que esteve aqui, porque vocês abençoaram as nossas vidas. Amém.